pessoal, como que vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje mais cedo eu estava gravando uma aulinha para as crianças da igreja que eu congrego e eu quis trazer essa mensagem para vocês também porque o Espírito Santo falou muito comigo. Eu estava falando sobre olhos, os olhos de Deus que são como chamas de fogo. E aí, essa semana eu tenho lido Cantares, que fala sobre o amor entre o homem e a mulher, mas que reflete também o amor de Deus e a igreja, de Jesus e a igreja. E o Senhor começou a falar muito forte comigo que muitas vezes a gente tem medo de quem Deus é, sabe? Quem nunca leu o Apocalipse e sentiu um pouquinho de medo? Meu Deus, Jesus vai voltar, os olhos dele são como chama de fogo, eu tenho que guardar o que eu tenho para não perder minha coroa. E aí parece que é algo muito puxado que a gente precisa fazer. E sabe, muitas vezes eu li a Bíblia e eu senti um pouco de medo, principalmente quando a gente não conhece Deus, mas Jesus nos liberta, a verdade nos liberta. E eu estava falando com as crianças sobre os olhos de Deus, que são como chamas de fogo. Esse olhar sobre nós não é para nos acusar, não é para olhar o nosso pior, pelo contrário, é para que a gente entenda que Deus nos ama tanto, que Ele sabe tudo sobre nós. Então, se a gente às vezes acha que é indigno de se achegar a Deus, quando na verdade todos os nossos erros, todas as nossas falhas deveriam nos aproximar de Deus. O Senhor nos conhece, a gente não pode esquecer disso. O Senhor nos conhece e os seus olhos, como chama de fogo, nos veem, mesmo quando a gente não mostra, mesmo quando a gente tenta esconder. Nada nos afasta do amor de Deus. Então, se o seu coração está pressionado por algo, entenda que o Senhor tem visto. E fale com Ele sim, porque apesar dele ver, Ele quer ouvir de nós, porque Ele quer ter intimidade conosco. E intimidade precisa ser algo de ida e volta, um caminho de ida e volta. A gente precisa expor para Deus mesmo que Ele já saiba tudo. E em Cantares de Salomão 2,4 diz que Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Eu estava pensando aqui que estandarte era algo que brilhava e aí eu fui pesquisar um pouquinho. Estandarte é como se fosse uma bandeira, o símbolo. Como eu disse, Cantares reflete Cristo e a igreja. O símbolo do Senhor sobre nós é o amor. Ele tem olhos como chama de fogo e Ele usa esse olhar para ter um olhar sobre nós de amor, de afeição. O Senhor quer nos curar. Os olhos de fogo dele é capaz de nos curar. E é isso que ele quer fazer. Então, nunca se afaste de Deus por se achar indigno, por se achar inferior. Pelo contrário, se aproxime dele para você entender que apesar de quem somos, Ele decidiu nos olhar com amor. O estandarte, a bandeira dele, o que ele lança sobre nós é o amor. Que seu coração venha estar aquecido, independente das circunstâncias que você tem passado. Entenda que é amor que está sobre você. O Senhor sabe tudo o que você passa. E se você está aos pés dele, entenda que tudo tem te aperfeiçoado. Grande parte das joias raras, dos diamantes, precisam passar pelo fogo para serem aperfeiçoados, para serem moldados. Então que a gente faça isso também em nossas vidas, que a gente abra o nosso coração para Deus e permita que o olhar dele passe sobre nós para tirar aquilo que nos afasta dele, que não nos acrescenta em nada, e que a gente entenda que toda dor desse processo é por amor. O olhar dele sobre nós é de amor. Fique com Deus e que o Senhor guarde seu coração. Beijos!